Nos recolhamos em silêncio, sentados, rezemos por um instante, peçamos ao Divino Espírito Santo que celebramos sua descida sobre nós hoje, que Ele auxilie-nos na meditação e na compreensão da Escritura. É o Espírito Santo intérprete verdadeiro da palavra que ajuda-nos. Rezemos pedindo seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje um dos aspectos da Páscoa, um dos mistérios típicos da Páscoa. Jesus, antes de sua morte e depois de ressuscitado, se referiu várias vezes aos discípulos que ele iria embora, partir para junto do Pai, como vimos domingo passado, e que mandaria sobre os apóstolos o Espírito Santo, que era para os apóstolos, inclusive, conservarem-se juntos, aguardando essa promessa. Hoje celebramos a vinda do Espírito Santo, na expressão do sopro, do vento, do barulho e do fogo, do respiro. O Espírito Santo hoje é manifestado à igreja. Essa simbologia da presença de Deus a partir do fogo é a primeira experiência de Israel. A primeira forma visível com que Deus se tornou aparente no meio do povo foi pela sarça ardente que Moisés, subindo o monte, encontrou a sarça queimando. Então é natural que tudo comece com fogo e termine com um grande esplendor luminoso do céu. O fogo que estava lá no chão, na sarça, subiu e hoje está por sobre nossa cabeça. Somos hoje a sarça ardente. Somos a sarça que pelos dons do Espírito Santo precisamos arder de amor, de unção, de entrega, de doação, nos dons que do Espírito recebemos, multiplicados em gestos e atitudes para um mundo melhor. As leituras de hoje, eu vou fazer uma meditação distinta das que sempre faço. As leituras de hoje apresentam para nós várias características, primeiro, de como o Espírito Santo manifesta, e segundo, quais são os sinais de que nós vivemos segundo o Espírito Santo. Qual é a marca, qual é o carimbo que dá a você um selo de qualidade? Essa é cristão. Nós costumamos usar sinais externos, distintos. Às vezes uma tatuagem, um brinco com uma coisinha, um cordão com um pingente, uma imagem, a cruz, uma camiseta, um boné, um anel. Tem sempre simbologia externa. Mas o Espírito Santo também dá um tipo de carimbo, que é uma espécie de selo de qualidade da nossa identidade cristã. Vem comigo, vamos começar pela primeira leitura. Eu prometo não ser pesado demais, porque o Espírito é leve, mas vai ter umas sacudidas boas. Vamos lá. Dos Atos dos Apóstolos. Eu quero pegar duas ideias aqui. A primeira é de como o Espírito se manifesta. Depois, qual é o sinal de que Ele está agindo em nós, de que nós vivemos segundo Ele. Está lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, juntos, apareceram línguas como de fogo,
que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram Cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Pronto. Que significa hoje, agora? A gente pedir que o Espírito Santo venha e manifeste hoje. O que significaria o Espírito Santo se manifestar hoje? Vindo do céu um barulho, como uma forte ventania, que enche a casa e reparte línguas de fogo sobre nós. Que barulho e que ventania seria esse movimento do Espírito Santo hoje na igreja reunida? Mas entenda, você, seu corpo como templo do Espírito Santo. O que seria um barulho em você e uma ventania em você, manifestando você como templo do Espírito hoje. Quais as consequências de uma sacudida dessas? Como é que você reagiria se o Espírito Santo... Pensemos mais fácil, mais proximamente na igreja. O Espírito Santo manifestando hoje na igreja como uma ventania, como uma sacudida, um barulho. Essa é a forma típica das manifestações teofânicas do Antigo Testamento. Que sacudida seria essa que nós necessitamos receber hoje? Que barulho, que sacudida e que ventania precisamos hoje? Para fazer a gente viver de uma forma nova, para fazer a gente ser homem e mulher pegando fogo de Deus, luz de Deus, iluminação de Deus no mundo. A igreja tem um costume, antigamente era na missa da Ascensão. Terminava de proclamar o Evangelho, dizia a palavra da salvação, glória a vós Senhor. Antes de sentar, se apagava o círio. Hoje em dia, não tem mais esse rito. Passou para Pentecostes, no domingo de Pentecostes, o círio está junto da palavra. Mas, hoje, a partir de hoje, essa vela grande não fica mais acesa durante a missa. É só para os batizados, na celebração do batismo. Jesus desaparece fisicamente e se torna presente através dos dons do Espírito Santo. Outras formas da presença de Cristo. O texto que fala de barulho, ventania e fogo, vai agora reforçar o que é que o Espírito provoca em quem o recebe. Olhe só. Versículo 5. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? A expressão esses homens são todos galileus é uma expressão pejorativa. É o mesmo que dizer na capital, essa turma de caipira, que veio lá do norte, da Galileia, que é a região rural, da produção de peixe, de plantação, de lavoura. O espanto é, Jerusalém é a capital cultural de Israel, do Oriente Médio da época. Uma capital de cultura elevadíssima. Exatamente por causa do investimento na qualificação de uma religião que tem um livro como referência, então a formação para leitura, interpretação de texto, a formação intelectual era muito elevada, porque a fonte sagrada de código de comunicação é o livro. E eles se espantavam. A elite cultural e intelectual da capital Jerusalém diz:
como é que essa caipirada que seguiu esse Galileu, Nazareno, homem que foi morto na cruz, como é que essa gente dá conta de falar a nossa própria língua? O que seria dar conta de falar na própria língua alemã hoje, das maravilhas de Deus? E aí descreve o texto: nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Frígia, da Ásia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos cretenses e árabes, bradem: todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Pronto, esta é a surpresa. Nós, cristãos, estamos cada vez mais perdendo nossa força de anúncio do Evangelho para o mundo. Falei há poucos dias aqui, e repito: São Paulo e Rio têm a primeira geração de jovens de 16 a 29 anos, a primeira geração de jovens que supera em número estatístico o percentual daqueles que creem. Passa de 35% dos jovens em São Paulo e Rio. Estou citando lá porque a pesquisa foi feita lá. Pela primeira vez, estatisticamente, os jovens de 16 a 29 anos, São Paulo e Rio, mais de 35% não creem, não frequentam igreja nenhuma. O que é que nós estamos fazendo que não conseguimos comunicar mais o Evangelho? A gente costuma rotular os ouvintes, sobretudo nós pregadores. Nós nos acomodamos dizendo assim: a gente trabalha, prega, você que é pai e mãe, vô e vó, diz também: eu me esforcei, padre, mas o mundo está mudado, né? O mundo está diferente, as pessoas não querem. Esse texto faz uma crítica a esta justificativa nossa. Esse texto diz que quem tem o sopro, quem tem uma sacudida do Espírito Santo, aprende a falar as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de compreender. Se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso, se é estrangeiro, seja o que for, quem tem o selo do Espírito, a grande surpresa é que aprende a falar as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender, na própria língua dele. Vocês que são esposas e esposos, pais e mães, seguramente já repetiram isso um para o outro: eu não vou de novo falar com você porque você não me entende, não compensa. Não adianta a gente conversar, porque você não me entende. O texto está dizendo que a partir de hoje, ao invés de a gente apontar o dedo para quem não entende, a gente tem que apontar o dedo para nós e dizer: Espírito Santo, capacita-me, qualifica-me para falar das maravilhas de Deus na língua que ele é capaz de entender. E não é simples esse esforço. É muito mais fácil rotular, xingar, criar uma barreira, um rótulo de preconceito, de discriminação e dizer: não vale a pena. Vou deixar o Salmo para depois. Vem na segunda leitura. Carta de Paulo aos Coríntios. Segunda, terceira e quarta característica de quem tem o Espírito Santo. A primeira, aprende a falar as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender. A segunda característica, versículo 4. Diz assim: irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Segunda característica de que o Espírito Santo está em você: você tem o Espírito Santo, você cumpre sua tarefa e você é capaz de respeitar as diferenças, as diversidades.
Você não engessa todo mundo a pensar como você, a comportar como você, a se vestir como você, a ler o que você lê, a assistir o que você assiste, a ouvir o que você ouve. Você respeita a diversidade, a diferença. Você não põe cabresto como se põe em animal para todo mundo enxergar só assim. Terceira característica, versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Portanto, se você tem o Espírito Santo, você não olha só para você. Você trabalha pelo bem seu, mas você trabalha pelo bem comum. Se para você passa longe a preocupação com o sofrimento dos outros, com o bem e a necessidade que os outros têm daquilo que talvez você nem precise, você tem condições de pagar uma boa escola e não está nem aí para a precariedade da educação pública. Você tem um plano bom de saúde e não está nem aí para o caos na saúde pública. Se você tem o Espírito Santo, você é alguém que cuida de você, mas você se preocupa com o bem comum. Cristão só é homem e mulher do Espírito se ele está no mundo e trabalha por um mundo ser melhor para todos. Quarta característica. Versículo 13. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Este único corpo é a igreja. Todos nós fomos batizados para formarmos um único corpo, bebemos num único Espírito. Não existe vida cristã, não existe cristão sem igreja. O movimento natural de que você é carimbado com o selo de qualidade de discípulo e discípulo de Jesus, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu o batismo, é que você vive a comunhão na igreja. Bento XVI, meditando esse texto, ele diz coisas maravilhosas. Diz assim: diante das dificuldades e das divisões, os cristãos não podem resignar-se, nem ceder ao desânimo. É isto que o Senhor nos pede: perseverar em oração para manter a viva chama da unidade na igreja. A igreja deve fazer nascer uma comunhão permanente com Deus. Ela não é, diz Bento XVI, uma organização humana. Ela não é constituída por uma iniciativa de homens e mulheres. Ela é obra do ressuscitado, é obra do Espírito Santo. Portanto, diz Bento, citando Santo Agostinho, onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e todas as graças. E o Espírito é a verdade. Afastar-se da igreja significa rejeitar o Espírito Santo e, por conseguinte, excluir-se da vida verdadeira da fé. A Igreja Católica não é uma organização humana, ela é obra divina. E agora vem a quinta característica, que é muito polêmica: o Salmo. Pegue lá comigo. A quinta característica é que você tem o selo do Espírito Santo. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Leia. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram.
Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. A quinta característica de quem tem o selo, a marca do Espírito Santo, é que é uma pessoa que reconhece a criação como obra de Deus também. Cuida e zela da criação, porque o Espírito Santo, o respiro que move a vida da criação, é o respiro do Espírito que criou todas as coisas. E agora eu vou entrar na polêmica. E não estou nem aí com a indignação que brotar no coração de alguém. Eu vou à fonte mais genuína. Bento XVI, alemão, o melhor de todos os alemães. Bento XVI, meditando esse texto, diz assim: por vezes há no cristianismo corrente um conflito em dizer que a igreja não pode ocupar-se com outra coisa senão com a salvação dos homens, a redenção do homem. Que a igreja não deve entrar em assuntos e pautas que não sejam a salvação da pessoa. Por exemplo, quando a igreja fala da criação, do meio ambiente, da vida, o povo diz assim: isso é pauta comunista, marxista, socialista. A igreja não tem que tocar nesses assuntos. Aí Bento diz assim: o que a igreja quer nos dizer é isto: o Espírito Santo, Criador de todas as coisas, e o Espírito Santo que Cristo fez descer do Pai sobre os discípulos, são um só e único. Portanto, criação e redenção pertencem-se reciprocamente e constituem em profundidade um único mistério de amor e de salvação. Bento XVI. O Espírito Santo é, antes de tudo, Espírito Criador. Portanto, celebrar Pentecostes é, inclusive, celebrar a festa da criação. Para nós cristãos, o mundo que Deus criou, a natureza e toda a beleza, é fruto de um gesto de amor de Deus, que criou todas as coisas. E diz o livro do Gênesis, ao descrevê-la, que após criar cada uma delas, o texto diz: e Deus viu que tudo era muito bom. Portanto, você precisa ser curado das ideologias que faz você pensar que a igreja não pode tocar em algum assunto. A igreja, diz Bento, vou resumir, a igreja, por ser católica, não há um assunto que ela não toque. É próprio da universalidade da igreja tratar de todos os temas da vida. Ela só é católica quando ela trata de todas as questões da vida. Esse movimento ideológico que faz você ter raiva da igreja, dos bispos e do Papa, um grupo odiava Bento e dizia: Bento é de direita. Os de esquerda, um número grande de gente de esquerda, fez uma campanha danada contra Bento e dizia que Bento era um reacionário, que não pregava de verdade o Evangelho. Hoje um número grande de gente de direita diz que Francisco não presta, porque Francisco é marxista, comunista e tudo quanto é besteira. Sai dessa. Quem tem que falar para você quem é o Papa não é a corrente ideológica que você segue, não. Quem tem que dizer para você quem é a igreja e quem é o Papa é o Espírito Santo. Está claro? Não estou perguntando se concorda, estou perguntando se está claro. Concordar é um problema seu com o Espírito Santo, e às vezes vai demorar o processo de concordância, porque vai demorar o processo de purificação
da alienação ideológica. A igreja é obra de Cristo, construída por Cristo, constituída por Cristo. Não se celebra, desde o Santo Padre o Papa lá em Roma hoje, nenhum cardeal, nenhum bispo no mundo, nenhum sacerdote no mundo, ninguém celebra a Santa Missa sem pronunciar as palavras que eu vivo repetindo: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Então, sai dessa visão que a igreja não pode ter pautas. A igreja deve ter todas as pautas, inclusive as que você gosta. Tá claro? Inclusive aquelas com as quais você é simpático. E talvez aquelas que você não gosta sejam exatamente as pautas mais importantes para a igreja mexer e fazer uma ventania e fazer um fogo queimar as compreensões equivocadas e ideológicas que te escravizam. Vamos ao Evangelho. Sexta característica, sétima, oitava e nona característica de que você tem o Espírito Santo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, bradem: Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Continua. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Vai. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus aqui é a primeira aparição dele ressuscitado. Os discípulos estão reunidos, porta fechada, com medo. Ele entra, deseja a paz, aí mostra as mãos marcadas com os pregos, os cravos, e mostra o lado traspassado pela lança. E os discípulos se alegram. Jesus mostra as marcas dos pregos. Na Páscoa eu falei, e esta marca aqui são os calos do construtor da igreja. É para dizer que esta igreja, que ele dá hoje a paz, dá o Espírito Santo, foi ele que a construiu, e esses calos é para dizer que a igreja é obra dele. Não é obra de ideologia de esquerda, nem de ideologia de direita, é dele. Jesus mostra as mãos e o lado para dizer que a paz que ele te dá é a paz que ele pagou com o preço de sofrimento e de morte. As mãos e o lado representa dizer a você: olha, eu estou te desejando uma paz e eu já paguei por ela, fique em paz. E os discípulos se alegram por verem o Senhor. A sexta característica de que você é uma mulher, homem, com o selo de qualidade do Espírito, é que você é gente da paz, e você é gente cheio de alegria. Porque um cristão triste é a coisa mais triste que existe no mundo. É desolador um cristão triste, um cristão de olheira. Não presta, não é verdade. Versículo 21, novamente Jesus diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Oitava característica: se você tem o Espírito Santo, você é homem e mulher, missionária, missionário. Primeira, fala as maravilhas de Deus na língua que o outro é capaz de entender, respeita a diversidade de dons e ministérios, trabalha pelo bem comum, forma um único corpo na igreja, cuida da natureza e da criação, é homem e mulher da paz, sexto. Sétimo, é homem e mulher da alegria. Oitavo, é homem e mulher missionária, missionário no mundo. Não vive um cristianismo só para você. Por onde você passa, você deixa um regalo de marca, de qualidade, por onde você passa. E a marca vem agora, que resume todas:
a nona característica. Versículo 22. E depois de ter dito isto, bradem. Soprou sobre eles e disse: Brada. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Essa nona característica, esse nono selo de qualidade, na verdade resume os 8. Você que recebeu aquele barulho, aquela sacudida, a forte ventania, agora recebe a delicadeza de Jesus, um sopro suave do Espírito, a brisa suave de Elias, um sopro. Sopra, dá o Espírito Santo nesse sopro que lembra Deus criando Adão. Sopra e diz: vá perdoar. Se ele sopra, te dá o Espírito Santo e fala vá perdoar, é porque ele está te avisando que você, mesmo recebendo a paz do ressuscitado e recebendo o Espírito Santo, você vai ter muita encrenca na vida para enfrentar. E as encrencas que você enfrentar, você as enfrentará sendo instrumento de perdão e de reconciliação. Está claro? O selo de qualidade da sua identidade de cristã, de homem e mulher do Espírito Santo, é: se os ambientes que você frequenta, por onde você passa, você exala o suave perfume do sopro do Espírito, ajudando as pessoas a se reconciliarem, perdoarem, se entenderem, se acertarem. Irmã, irmão, não é simples. O sopro do Espírito Santo, ou a forte ventania, ou o fogo abrasador, quem vai dizer para você que toque você está precisando hoje? Se é um barulho, se é uma forte ventania, se é um fogo, ou se é um sopro suave. Quem vai dizer para você não é você, é o próprio ressuscitado que se aproxima de você e cuida de você conforme você necessita ser cuidado. Permita, aceite. Tem gente que acha que quanto mais encrenca provoca na família, no trabalho, na igreja, mais fiel a Jesus está sendo. O encrenqueiro, ele não promove reconciliação, ele promove confusão, que é próprio de Babel. Pentecostes é o oposto de Babel. Pentecostes é o entendimento universal de todos os povos. Babel é o desentendimento definitivo. Deixe a torre de Babel desabar hoje, a torre da confusão e do desentendimento, e entre e permita que a poeira seja soprada por Jesus ou pela forte ventania do Espírito, mas inaugure no seu coração uma experiência nova. Você sabe do que você hoje precisa, mas Jesus sabe mais do que você. Acolha o toque do ressuscitado, acolha o toque do Espírito Santo sobre você. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça ao Divino Espírito Santo, peça a Jesus ressuscitado, para dar a você hoje uma unção nova, um sopro novo, um fogo novo, que ative você para ser homem e mulher do Espírito, com o selo de qualidade do Espírito, instrumento do Espírito Santo nos ambientes que você vive. Que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Fale,
Reze. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te agradeço, eu te agradeço porque por seu sofrimento, pelo seu sofrimento, por sua morte por sua e ressurreição, e ressurreição. o Senhor hoje oferece a vida nova no Espírito Santo a cada um de nós. Obrigado, Jesus, por cumprir a promessa, subindo aos céus, junto do Pai. O Senhor nos dá, com o Pai, o Espírito Santo. Eu acolho a ação do Espírito Santo em mim. Eu aceito ser templo do Espírito. Eu acolho o sopro do Espírito, a ventania, o fogo novo, e vou ser instrumento de Deus no mundo. Vou viver a alegria da fé e espalhar esta alegria pelo mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mas também eu te peço perdão por todas as vezes que eu não tenho vivido segundo a graça que no batismo recebi, o Espírito Santo em mim. Senhor, tende piedade de mim. Cristo, tende piedade de mim. Senhor, tende piedade de mim. Fique de pé, eleve suas mãos para os céus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz em nossas almas, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Erga sua mão para o céu, agradeça esse sopro, essa vida nova do Espírito. Louve por você receber este fogo, esta unção nova. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Te glorificamos e te louvamos pelo vento, pelo barulho, pelo sopro e pelo fogo que hoje nos faz homens e mulheres novos. Amém. 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 Uma salva de palmas para o Divino Espírito Santo. Dirija quem está do seu lado,
declare com toda unção, dê um abraço daquele e diga: você é templo do Espírito Santo, a paz esteja com você. Saudai-vos.